Olá, aqui é o Everton Pacheco e neste vídeo eu quero falar com você sobre web rádio e podcast e qual a melhor opção para você utilizar nos dias de hoje. Vamos começar falando sobre web rádio? Web rádio ou rádio na internet, rádio online, ela é muito utilizada pelas rádios tradicionais, onde elas transmitem a mesma programação local da sua emissora pela internet através de um serviço de streaming, geralmente no site da emissora. Vamos supor que você mora numa cidade, por exemplo, Santa Catarina, Florianópolis, aí você gosta muito de uma rádio em Florianópolis e você escuta ela pelo rádio. Aí daqui a pouquinho você se muda, sai do país, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos e não consegue mais ouvir, logicamente, essa programação num rádio comum, um rádio normal. Mas você conseguiria acompanhar esta rádio que você tanto gosta pela internet, através do site dessa emissora, porque geralmente 99% das rádios transmitem a sua programação também no seu site através de um serviço de streaming. Eu, Everton, hoje não utilizo isso mais e não tenho nem pretensão de utilizar por vários motivos. Eu vejo uma rádio web como uma rádio comum, eu enxergo uma rádio web como uma rádio tradicional, então para ter uma rádio tradicional, uma rádio web de acordo, igual a uma rádio tradicional, você teria que ter uma boa programação, até porque você ter um produto bom para você poder comercializar depois. Porque só fazer rádio, só fazer para o hobby, eu não acho que vale a pena. Até porque você vai ter que ter alguns investimentos para manter uma rádio web. Como, por exemplo, alguns equipamentos. Claro, você consegue fazer uma rádio web muito boa, muito bem feita, com equipamentos muito básicos. Um microfone não precisa ser um microfone igual a este, pode ser um microfone mais comum. E um computador você já conseguiria fazer uma boa programação numa web rádio. Mas você precisa de tempo, porque para você fazer uma rádio, eu enxergo assim, fazer uma programação de qualidade, você tem que montar uma boa programação e ter sequência, ter consistência nessa programação até para as pessoas começarem a ouvir a sua rádio, começarem a acompanhar a sua rádio, para você começar a criar uma audiência. Mas tem vários custos para isso, né? O que eu vejo hoje que não vale muito a pena você, se comparado com o podcast, você ter uma rádio web. Você primeiro precisa mostrar isso para as pessoas. Você precisaria de um site, precisaria de um domínio registrado e você precisaria também de um serviço de streaming. Então, você já gastaria com um domínio, gastaria com um serviço de streaming e com um site. Hoje tem empresas... Há um tempo atrás eu já utilizava esse serviço com empresas que entregam o site gerenciável, onde você consegue formatar esse site, deixar o layout dele de acordo com o que você quer para sua rádio, já com o serviço de streaming. Sites muito bons, que hoje estão muito melhores do que há um tempo atrás. Mas você gastaria, por exemplo, para você ter uma rádio, um streaming com boa qualidade, 128 kbps, por exemplo, que é um áudio muito bom para se ouvir, você gastaria em torno de R$100, R$90, R$100. É um investimento, você gastaria isso todo mês para você ter a sua rádio no ar. Aí, para você recuperar isso e ainda ganhar dinheiro, porque para você montar uma web rádio, você tem que ganhar dinheiro. Eu enxergo assim, que fazer só por fazer por hobby, eu acho que nem vale a pena. Você vai fazer e daqui a pouquinho você vai perdendo a graça, vai perdendo o gosto por isso e vai deixando de lado, e acontece como acontece com muitas pessoas, aconteceu comigo também. Eu acabei abandonando o rádio, acabei não fazendo mais. Então você teria esse custo por mês, além de energia e tal. Tem o Auto DJ também nos serviços de streaming, que você pode deixar o computador ligado, e no Auto DJ você faz uma programação e deixa rolando, mas aí eu não vejo vantagem nisso, eu não acho legal isso, até porque se eu gosto de uma rádio web, eu vou gostar de ouvir ela todo dia com uma programação nova, não ouvindo aquela música que toca todo dia no mesmo horário, a mesma coisa. Então, rádio web para mim hoje não é muito vantajoso. Agora falando do podcast, o podcast, além de estar no momento, ser a onda do momento no Brasil, está sendo muito utilizado agora nos Estados Unidos há muito tempo mais, muitas pessoas fazendo podcast, inclusive podcasts com vídeo, que a gente chama de videocast, né? Porque do videocast, do vídeo com áudio, você já tira o áudio desse videocast e também já distribui nos agregadores de podcast de áudio para a pessoa ouvir, né? E o podcast é muito legal, por quê? Você não precisa de site, você não precisa de domínio, você tem hoje com
com recursos que estão à disposição de qualquer pessoa. Você abre uma conta, cria uma conta lá no SoundCloud, por exemplo, e monta lá o seu podcast, você grava o seu podcast com os mesmos equipamentos que você utilizaria para uma rádio web, só que você não precisaria estar pagando por streaming, por exemplo, não teria esse custo. Grava ali os seus episódios de podcast, sobe tudo lá no SoundCloud e dali você distribui. As pessoas podem ouvir o podcast por vários agregadores. Hoje se utiliza muito o Deezer, Spotify, então as pessoas escolhem, até o próprio podcast mesmo, do sistema iOS da Apple, a pessoa consegue ouvir o seu conteúdo. E o legal do podcast é que você pode escolher um tema que agrade você, porque o objetivo do podcast, a grande sacada do podcast que eu vejo hoje é você escolher um tema. Você, por exemplo, gosta de futebol, então você cria um podcast, que é a mesma coisa que um programa de rádio, por exemplo, você cria um podcast de futebol, um nome bacana, e você fala só de futebol, ou só do seu time de futebol, o time do seu coração, e diversos temas. Hoje tem podcasts aí de temas muito variados, e você não gasta nada por isso praticamente. Você sobe os seus episódios lá num agregador, tipo num SoundCloud da vida, e distribui isso. E divulga com uma facilidade muito maior pela internet. Então hoje, se eu fosse escolher entre rádio web e podcast, podcast é o momento. É o momento principalmente pelo tempo que você pode gravar vários episódios, pode entrevistar, e hoje tem com as ferramentas que se tem hoje, você consegue entrevistar pessoas de qualquer lugar do mundo, né, transmitindo inclusive com vídeo. Hoje eu consigo fazer aqui neste vídeo, no meu computador, eu consigo falar com vídeo também e mostrar para minha audiência uma entrevista com uma pessoa lá do outro lado do mundo, se eu quiser. E desse vídeo eu consigo tirar o áudio e colocar lá, subir no SoundCloud e distribuir isso só como áudio também. E o legal do podcast é que a pessoa, por exemplo, uma rádio web, a pessoa não vai gastar os dados dela para ouvir uma rádio web, por exemplo, indo para o trabalho, indo para o serviço no carro. Mas ela pode muito bem baixar, no caso do podcast, ela consegue baixar os episódios do seu podcast e ouvir, né, no seu rádio, no seu carro, através do Bluetooth ali do seu celular. Ela baixa os episódios e consegue ouvir isso sem gastar os dados na internet, porque o podcast ele é um feed RSS, onde a pessoa pode baixar o episódio ou escutar, né, escutar em tempo real. Baixou ali, você subiu um conteúdo, você consegue ouvir esse podcast ou também pode baixar ele. O conceito do podcast ele é atribuído ao Adam Curry. Ele foi um VJ da MTV e ele que criou o primeiro agregador de podcast. Esse cara, se tu pesquisar na internet aí, é o Adam Curry. Ele é um ex-VJ da MTV. E ele que criou, né, esse conceito de podcast. E você pode ter um podcast. Inclusive, eu indico você a criar um podcast, mas de um tema que você goste de falar. Porque aí você vai ter conteúdo bastante para você gravar e subir na internet aí na sua plataforma que você escolher para distribuir o seu podcast. E uma dica muito bacana, uma dica muito legal é que você grave assim, por exemplo, uns 10 episódios de podcast e suba eles todos de uma vez, porque assim quando você começar a divulgar esse seu podcast no Facebook, YouTube, enfim, você consegue, a pessoa que vai entrar lá no seu podcast, ela já vai ter vários episódios para ela ouvir. E o tempo legal de podcast, meia hora, no mínimo meia hora. Menos do que isso já não é bacana. O legal é fazer um podcast bem bacana, geralmente entrevistando alguém interessante no seu tema, no tema que você vai abordar, com pelo menos 30 minutos, que é bacana. A pessoa pode ouvir seu podcast na academia, indo para o trabalho, fazendo um almoço, fazendo um jantar. É muito bacana, vale muito a pena. Então, rádio web ou podcast, eu, Everton, fico com um podcast. Para mim, hoje, a facilidade é muito maior. Eu consigo, por exemplo, fazer um videocast aqui, como eu estou gravando agora com você, e posso também distribuir. E o legal disso, de você fazer um videocast, hoje o que eu estou usando aqui? Meu computador normal aqui, a minha webcam, microfone. Eu estou gravando esse vídeo agora, ele poderia ser chamado de um podcast, por exemplo. O que eu faço? Além de distribuir ele no YouTube, onde você está assistindo agora, eu posso tirar o áudio dele também e subir lá na minha conta do SoundCloud para a pessoa ouvir também no formato só de áudio. Bacana, né? Você faz dois conteúdos, ou seja, dois tipos de distribuição fazendo o mesmo conteúdo no mesmo tempo. Então, rádio web ou podcast, eu, Everton, prefiro o podcast.
Esse foi o vídeo de hoje, espero que você goste, dá um joinha aí, distribua, divulgue esse vídeo, deixe o seu comentário, inclusive de temas que você queira que eu debata, que eu fale aqui, que eu grave aqui no canal, é muito importante, e deixa aí o seu like, tá certo?